Cristiano e Daniel começaram apenas como amigos, mas um sentimento inesperado começou a surgir entre eles. Tentando entender o que está acontecendo, Cristiano decide confrontar Daniel e exige a verdade sobre o passado dele com Michelle. Quando Daniel confirma que os dois tiveram um caso enquanto ele estava preso, Cristiano fica em choque. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, o clima fica ainda mais tenso quando Michelle aparece e descobre que, além da traição ser exposta, Cristiano e Daniel acabaram se apaixonando um pelo outro. Desesperada, ela percebe que está sobrando nessa história, enquanto os dois assumem de vez o que sentem, e ela fica de escanteio da pior forma. Cristiano afirma: "Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas agora eu sei que não dá mais para negar o que eu sinto por você." Tudo deverá acontecer logo após Cristiano se encostar ao batente da porta do banheiro, observando Daniel em uma luta frustrante contra um vazamento no cano da pia. Ele sorri de canto, cruzando os braços, e então, com um tom divertido, pergunta: "Quer uma ajuda aí?" Daniel solta um suspiro, ajeitando os óculos no rosto, enquanto segura uma chave inglesa, sem saber direito o que fazer. E ele admite, meio sem jeito: "Se eu disser que não sou muito bom com obras, mesmo sendo arquiteto, você promete não rir?" Cristiano não segura a risada divertido. Então brinca: "Cara, isso é meio irônico, não vou mentir." E ele então se aproxima, observando o cano de perto, antes de acrescentar: "Deixa eu dar uma olhada." Daniel, aliviado, cede o espaço, enquanto Cristiano se abaixa e, com firmeza, ajusta os encaixes do cano. Em poucos minutos, o problema está resolvido. Cristiano então comenta: "Pronto, era só um aperto mal feito aqui." Daniel arregala os olhos, impressionado. Ele resmunga: "Foi só isso? Eu fiquei brigando com esse negócio por meia hora?" Cristiano dá de ombros e responde, com um tom descontraído: "Habilidade de quem já morou sozinho e teve que aprender na marra." Daniel sorri, agradecido, e afirma: "Valeu mesmo, cara. Te devo uma." Cristiano olha para si mesmo e dá uma risada ao perceber a camiseta completamente molhada. E então brinca: "Só te peço uma toalha. Pelo visto, saí perdendo nessa." Daniel ainda está distraído observando Cristiano quando percebe que ele começa a tirar a camiseta. Ele rapidamente desvia o olhar, pigarreando, e, tentando disfarçar, sugere: "Se quiser tomar um banho aqui." Cristiano interrompe sorrindo: "Que isso não precisa. Vou só trocar de roupa lá no quartinho." Ele então sai, deixando Daniel parado no banheiro, tentando afastar os pensamentos que insistiam em surgir. Daniel então murmura para si mesmo: "Pra com isso, Daniel." Mais tarde, Cristiano está no quintal, colocando uma bermuda e pegando uma bola de futevôlei. Daniel passa por ali e observa. Ele então pergunta, curioso: "Vai pra praia?" Cristiano confirma animado: "Sim, jogar um futevôlei, relaxar um pouco." Daniel sorri e, sem pensar muito, sugere: "Posso ir junto?" Cristiano ergue as sobrancelhas surpreso. Ele então responde: "Claro." Os dois pegam suas coisas e seguem juntos para ir na praia, sem imaginar o quanto esse momento de descontração pode aproximá-los ainda mais. Depois da partida, Cristiano e Daniel caminham pela areia, ainda recuperando o fôlego e rindo das jogadas que fizeram. Eles parecem mais à vontade do que nunca, como se conhecessem há anos. Daniel sorrindo e comenta: "Você leva jeito pra isso, hein? Achei que ia te dar uma surra, mas quase virei o jogo no final." Cristiano ri e brinca: "Ah, cara, modéstia à parte, eu sou bom em quase tudo, quase." Daniel ergue uma sobrancelha, desafiador, e questiona: "E no que você não é bom?" Cristiano cruza os braços,
fingindo refletir por um instante, e então responde, com um olhar carregado de brincadeira: em esconder quando estou interessado em alguém. O comentário sai mais natural do que ele esperava. Daniel, por um momento, não sabe o que responder. Ele apenas o encara, como se processasse as palavras de Cristiano. O silêncio entre eles se torna intenso, carregado de algo novo. Um jogo de olhares que parece prender os dois ali, como se o tempo tivesse desacelerado. Daniel, meio sem jeito, mexe na nuca e murmura: interessante. Cristiano sorri de canto, percebendo o efeito que suas palavras tiveram. Mas antes que o momento possa evoluir, Gael se aproxima, batendo nas costas dos dois e chamando com energia: ei, bora mais uma? Dessa vez quero ver se vocês aguentam outro racha. Os dois levam um pequeno susto e se afastam sutilmente, disfarçando o clima entre eles. Cristiano dá um sorriso concordando: claro, bora lá. Daniel também assente rapidamente, tentando reorganizar os pensamentos. A segunda partida acontece, cheia de competitividade e risadas. Cristiano e Daniel trocam provocações amigáveis e se divertem como há tempos não faziam. Depois de muito jogo, eles finalmente voltam a se sentar na areia, olhando para o mar. Cristiano respira fundo e, sem pensar muito, admite: você é muito gente boa, Daniel. Sério mesmo. Não sei explicar, mas está sendo uma companhia incrível. Daniel o observa por alguns segundos, com um sorriso discreto nos lábios. Então, responde, sincero: digo o mesmo, a gente se entende fácil. Eles se encaram de novo, como se algo invisível os puxasse um para o outro. O momento se alonga, um misto de hesitação e desejo no ar, quase como se um beijo fosse inevitável. Mas então, uma voz familiar corta o clima ao dizer: não tinha visto que vocês chegaram. Michelle chega sorridente, mas com uma leve expressão de desconfiança, ao perceber a proximidade entre Cristiano e Daniel. Eles rapidamente se afastam, cada um desviando o olhar, tentando disfarçar. Cristiano se levanta, ajeitando a areia na bermuda, e diz apressado: eu vou pro quarto tomar um banho e descansar um pouco. Daniel pigarreia e acrescenta: boa ideia, vou fazer o mesmo. Michelle observa os dois se afastando, ainda sem saber exatamente o que, mas sentindo que havia algo no ar. Logo depois, Cristiano caminha pela casa com passos inquietos, o pensamento a mil. Desde aquele dia na praia, não consegue tirar Daniel da cabeça. Isso o incomoda, o perturba, mas não só pelo desejo crescente que sente. Há algo mais, algo que ele precisa esclarecer antes de dar qualquer passo. Ele finalmente encontra Daniel na sala, sentado no sofá, distraído, olhando para o celular. Ao perceber Cristiano se aproximando com um olhar sério, Daniel abaixa o aparelho e comenta: que foi? Você tá com uma cara estranha. Cristiano respira fundo, hesita por um instante, mas então decide ir direto ao ponto. Ele avisa: preciso te fazer uma pergunta e quero que você seja sincero, muito sincero. Daniel franze a testa, intrigado, e assente: tudo bem, pergunta. Cristiano encara Daniel por um momento, antes de soltar, sem rodeios: eu tô mexido com você, Daniel. Desde que a gente começou a se aproximar, algo mudou pra mim. Daniel se endireita no sofá, parecendo pego de surpresa, mas não completamente chocado. Ele esboça um sorriso de canto e responde: eu também tô sentindo a mesma coisa. É estranho, porque a gente nem imaginava isso antes, mas aconteceu. Cristiano solta um suspiro, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Então chegamos num ponto importante. Daniel arqueia uma sobrancelha e questiona: que ponto? Cristiano olha fixamente para ele, como se estivesse analisando cada expressão do outro antes de dizer: você e a Michelle,
Vocês se envolveram enquanto eu estava preso? O silêncio na sala se torna pesado. Daniel pisca algumas vezes, o olhar fugindo do de Cristiano, e engole seco. Ele sabe que essa pergunta chegaria em algum momento, mas não esperava que fosse tão cedo. Cristiano cruza os braços e insiste. Fala a verdade, Daniel. Daniel respira fundo, olha para Cristiano e finalmente admite. Sim, eu tive um caso com a Michelle. Cristiano sente o estômago revirar. Mesmo que já suspeitasse, ouvir a confirmação sai como um soco. Ele se recosta no sofá, absorvendo a informação, enquanto Daniel o observa, tentando decifrar sua reação. O silêncio entre eles agora não é mais de desejo, mas de tensão. Cristiano tentando assimilar o que isso significa para tudo o que sente agora. Michelle entra na sala no exato momento em que o silêncio pesado domina o ambiente. Seus olhos percorrem Cristiano e Daniel, notando a tensão no ar. Sua expressão se contrai e seu coração acelera. Ela franze a testa e questiona, já sentindo que algo está errado. O que está acontecendo aqui? Cristiano respira fundo, cruzando os braços. Ele encara Michelle com uma mistura de frustração e dor, sua voz saindo carregada de ressentimento. O Daniel acabou de me confirmar. Vocês tiveram um caso enquanto eu estava preso. O sangue de Michelle gela na hora. Seu rosto perde a cor e sua boca se abre, mas nenhuma palavra sai de imediato. Michelle então fala. O quê? Cristiano, eu... Não é bem assim. Ela dá um passo hesitante na direção dele, tentando se explicar, mas Cristiano negando. Seu olhar é duro, decepcionado, e então fala. Para de mentir, Michelle. Você teve a chance de me contar a verdade, mas preferiu esconder. Michelle sente o peso daquelas palavras e sua voz sai mais fraca, quase suplicante. Eu ia contar, eu juro, mas eu tive medo, Cristiano. Medo de te perder, medo de te machucar. Daniel suspira ao lado, parecendo tenso, e finalmente se manifesta. Eu também me arrependo, Cristiano. Eu não queria que as coisas acontecessem desse jeito, mas aconteceu, e eu nunca pensei que fosse me apaixonar por você. Michelle arregala os olhos, atordoada. Seu peito sobe e desce rápido, a respiração descompassada. Ela pergunta: o quê? Cristiano encara Daniel, como se estivesse processando aquelas palavras pela primeira vez. Ele passa a língua pelos lábios, nervoso, e murmura: Você se apaixonou por mim? Daniel solta o ar, assentindo. Sim. E o pior é que eu tentei negar esse sentimento. Eu tentei fingir que não estava acontecendo, mas aconteceu. Mesmo depois que eu me envolvi com a Michelle. Michelle dá um passo para trás, como se tudo estivesse girando ao seu redor. Ela então fala: isso não pode estar acontecendo. Cristiano finalmente ergue o olhar para ela, sua expressão cheia de conflito. E então, com um nó na garganta, ele confessa: eu também me apaixonei por ele. O chão parece desaparecer sob os pés de Michelle. Ela, sua respiração acelerada, e diz: não pode ser. Daniel se aproxima instintivamente de Cristiano, como se aquele fosse o momento de deixar todas as barreiras para trás, e afirma: a gente não pode negar o que sente. Cristiano hesita por um segundo, mas depois se entrega. Eles se olham intensamente, como se naquele instante tudo fizesse sentido. Então, sem pensar, Daniel dá um passo à frente e o puxa para um abraço firme. Cristiano fecha os olhos e retribui o abraço, como se estivesse finalmente encontrando um pedaço de si mesmo que faltava. Michelle assiste a cena, sentindo um nó apertar em sua garganta. Seus olhos se enchem de lágrimas e ela percebe naquele momento que perdeu Cristiano. Ela engole em seco e recua, tentando manter a dignidade. Seu olhar oscila entre os dois e sua voz sai trêmula.
Eu não acredito nisso. Mas não havia mais nada a ser dito. Sem suportar mais aquela cena, Michelle se vira e sai apressada, sentindo o coração despedaçado. Dentro da sala, Cristiano e Daniel continuam abraçados. Eles sabem que aquele é apenas o começo de algo novo. Algo que, por mais inesperado que fosse, já não podia mais ser negado. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.